Veja bem, não era um baile para qual eu queria ir, mas se você vivesse como eu vivia, entenderia que convites como aquele não são recusados. Era um lugar onde os rostos se dissolviam em máscaras, onde o que você era importava menos do que o que podia fingir ser. Eu não sabia o que buscava naquela noite. Talvez um instante de anonimato, uma chance de me esconder entre os excessos de quem não se lembra de como é ser visto realmente. A casa parecia suspensa no tempo, antiga mas imaculada, como se nenhum grão de poeira ousasse desafiar as placas de mármore ou os candelabros pendurados no alto. O salão principal pulsava com luzes douradas e o brilho dos cristais das taças de champanhe. O ar, se é que se pode chamar assim o que respirávamos lá dentro, vibrava com uma energia quase inumana. Tudo ali era tão meticulosamente ornamentado que se tornava sufocante, como se a opulência fosse uma armadilha de ferro, prendendo cada um na sua máscara brilhante. Cheguei com minha própria máscara, preta, simples, comprada numa loja barata na rua de baixo. O contraste entre a minha e a dos outros era quase ridículo, mas eu não era o único que destoava. No meio daquela torrente de ouro e pratas, apareceu uma figura que não combinava com o restante. Uma máscara branca, desprovida de qualquer detalhe ou expressão. Nada de pluma ou pedras preciosas, só o branco cru, que parecia absorver toda a luz ao redor. No começo, não percebi nada estranho. Ela, ou ele, porque é difícil saber sobre uma máscara, se movia pelas extremidades do salão, observando, sem nunca se misturar à conversa ou às pequenas exibições que os outros insistiam em fazer. Notei que muitos tentaram se aproximar, como moscas atraídas por algo que não conseguiam entender. Primeiro, perguntas: quem convidou você? De onde você veio? Qual é o seu nome? Mas a figura permanecia muda, respondendo apenas com um movimento sutil, como uma leve sacudir de cabeça, um desviar de olhar. Algo nela me incomodava profundamente, mas não consegui desviar os olhos. Talvez fosse o fato de que, enquanto todos os outros ali usavam máscaras para esconder quem eram, aquela pessoa parecia não esconder nada. Era como se a ausência de adornos fosse a verdade mais cruel possível. Quando a noite avançou, os risos falsos cresceram, o álcool tornou os movimentos mais energéticos, e o salão parecia vibrar como um animal vivo. Mas havia algo errado. Não sei quando percebi, mas as pessoas começaram a desaparecer. Não de forma dramática, com gritos ou tumultos. Era como se simplesmente fossem apagadas. Primeiro foi o anfitrião, aquele homem robusto, inchado de poder, cuja gargalhadas preenchia os cantos do salão. No momento ele estava ali, enchendo uma taça com vinho caro. No seguinte, sua mão tremulou, e ele caiu como um boneco de pano, sem vida. Alguém riu, achando que fosse uma encenação. Depois, foi uma mulher com uma máscara dourada tão intrincada que mal se via seu rosto por baixo. Eu não sabia o nome dela, mas seu perfume era quase insuportável, tão doce que me causava náuseas. A figura de máscara branca passou perto dela, a tocou de leve no ombro. A mulher vacilou, deu um passo para trás e caiu, a máscara dourada escorregando lentamente pelo seu rosto imóvel. À medida que a figura branca caminhava pelo salão, era como se levasse algo com ela, algo invisível, mas insuportavelmente pesado. Um por um, os convidados foram sendo tocados. Alguns nem precisavam ser tocados diretamente. Bastava estarem perto o suficiente. O que era mais aterrorizante, e eu juro, isso me atormenta nos poucos momentos de sono que consigo ter, é que ninguém parecia reagir. Quando a primeira pessoa caiu, houve murmúrios. Na terceira, risos nervosos. Mas depois disso, o salão parecia aceitar. Cada um que caía era substituído apenas pelo som de uma música que continuava, indiferente. Uma melodia melancólica tocada por instrumentos que eu não conseguia localizar. Eu não sei por que fui poupado. Talvez eu também estivesse esperando, aceitando meu destino como os outros. Mas a figura parou diante de mim, sua máscara sem expressão tão perto que eu podia ver cada imperfeição no material. Fiquei ali, congelado, enquanto ela inclinava a cabeça para o lado, como se me estudasse.
Não me tocou. Quando o baile finalmente terminou, não havia mais ninguém no salão. Eu estava sozinho, rodeado por corpos imóveis, as máscaras ainda presas a seus rostos. A figura desapareceu tão silenciosamente quanto tinha chegado. E agora, veja bem, estou aqui, falando com você, contando algo que ninguém acreditaria, porque quando a polícia chegou, não havia corpos, não havia máscaras, nada, apenas eu, segurando uma máscara branca em minhas mãos. Você não entende, não é? Mas vai entender, porque no fundo, todo mundo carrega uma máscara dessas. O problema é que a maioria só percebe quando é tarde demais.